Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Agradeço a participação de todos e agradeço por reservarem esse tempo aí, um pequeno tempo nessa tarde, pelo menos aqui em São Paulo, de frio, para a gente aprender um pouquinho mais, ganhar conhecimento, falar um pouquinho sobre design generativo na indústria. Para quem ainda não segue a Bra Software, segue aqui os nossos canais. Para aqueles que já seguem, através desses links a gente acaba disponibilizando bastante conteúdo, dicas, vídeos e lives como essas que a gente vai realizar hoje. Hoje a gente está aqui com o Pedro Henrique Trimailovas, nosso especialista de produtos Autodesk aqui na Bra Software, e ele vai comentar um pouquinho sobre esse conteúdo de hoje. Fala, Pedrão, muito obrigado e te agradeço aí a participação e esse tempo também. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Pedro Henrique Trimailovas e é um prazer estar aqui com todos vocês nessa live promovida pela Bra Software. Hoje a gente vai explorar um pouquinho mais sobre o design generativo e todas as suas abordagens dentro da indústria. Então, para que a gente dê uma rápida repassada aqui nos conteúdos dessa live, nós vamos falar aí como o design generativo está transformando a indústria da manufatura, design de produto, fabricação e engenharia. Engenharia no contexto mecânica, produção e de produto. E a agenda dessa live é a gente debater um pouquinho aqui sobre o design generativo, computação em nuvem e o Autodesk Fusion, a otimização topológica e o design generativo, que são termos que muito a gente confunde, e também abordarmos aqui temas como o design generativo na prática e o novo papel do engenheiro e designer de produto. Por fim, trazer alguns cases reais de sucesso, que eu gosto de chamar de histórias de clientes. Então, só para a gente poder dar início aqui com o pé direito, gostaria de ouvir aí de vocês, melhor dizendo, de ler de vocês. Todos conseguem me ouvir, ver minha tela? Podemos dar início aí na nossa live? Perfeito. Maravilha, pessoal. Vamos lá, então. Bom, e para a gente começar aqui, eu resolvo sempre trazer alguns termos aqui que muito a gente ouve falar, mas pouco a gente define, pouco a gente pontua e conceitua ali. Para quem me conhece, sabe que eu sou um cara um pouco mais acadêmico, um pouco mais cético, então eu gosto de colocar sempre as definições e puxar referências ali. Quando nós falamos de design tradicional, eu estou falando ali de uma modelagem manual, por meio de esboço, extrusão. A gente tem o controle total do processo, é intuitivo para formas mais simples. Então, peças de baixa complexidade, montagens de menor complexidade, a gente tem ali um controle total e, consequentemente, um processo mais moroso, mais demorado. Quando nós falamos de design de produto, né, ali falando, puxando para o nosso design paramétrico, bastante do pessoal que usa SolidWorks, Inventor, e agora também, dentro aí do Fusion, a gente tem a possibilidade de criação baseada em parâmetros, né? Poder automatizar algumas pequenas regras ali dentro do Fusion, e isso permite para a gente uma modificação mais rápida, fácil, um projeto mais ágil, melhor dizendo, a reutilização de peças, componentes e designs, e automação de variações, quando eu tenho famílias de peças, por exemplo. E por fim, eu entro aí em design generativo, onde a gente fala agora de algoritmos que nos permitem explorar diversas saídas, né? Quando a gente fala de Outcome-Based Design, né? Que é o nosso design baseado na saída de arquivos, baseado ali em resultados. Então, eu faço todo o meu processo de forma inversa. Eu começo pelo fim. Eu começo trazendo ali o que eu quero obter no final. Então, eu posso fazer uma modelagem baseada em dados. Meio louco, né? Mas eu vou conceituar, vou pontuar e vou trazer alguns exemplos mais visíveis aqui para vocês. Falando um pouquinho aqui ainda do design generativo, terceira coluna, terceira linha, a gente tem aqui a otimização extrema. Então a gente consegue aproveitar novas formas, formas orgânicas, redução de peso, redução ali de massa, como a gente diz, né? E também designs mais eficientes. Para quem me conhece de um tempinho aí já sabe que eu fui instrutor do Senai, também sou instrutor na indústria, e a gente sempre fala de design generativo quando nós pegamos ali alguns conceitos, por exemplo, tratando de esses formatos que ele traz, que são mais propícios à fundição sob pressão, né, o processo de die casting, ou então impressão 3D, seja em polímeros ou preferencialmente em metais também é possível que a gente traga saídas aí de resultados do nosso design generativo. E 9 em 10 vezes, os meus alunos eles sempre falam o seguinte: poxa, professor,
mas essa peça parece de outro mundo, tem um formato meio alienígena, meio esquisita, né? Isso tudo é resultado da iteração de dados, tá? Então a gente tem dois processos, dois nomes, tá? Interação, é o que nós estamos tendo aqui, né? Estou interagindo com vocês através dessa palestra, e eu tenho aí a nossa iteração. Então, sabe quando você tenta entrar ali em alguma conta digital sua e você erra a senha? Ele te permite tentar de novo? Se você programar um robô para fazer várias tentativas, a proteção de sistemas ela permite que eu coloque uma pequena trava para depois de 3 tentativas ele me informar que é um robô que está tentando fazer isso, ou uma automação. A iteração, portanto, é a gente ter esse processo de tentativa e erro repetidas vezes ali, indefinidamente, até encontrar os melhores resultados. E para a gente poder falar, então, de coisas que norteiam ali, conceitos que norteiam o design generativo, eu trouxe algumas definições importantes. E a primeira delas é a computação em nuvem. Dentro do Fusion, quando a gente fala de computação em nuvem, significa que eu não dependo mais de ter um computador como a gente fala da NASA, né? Não preciso ter um computador ali robusto, uma placa de vídeo robusta, super potente para poder modelar, simular ou colaborar dentro dos meus projetos na engenharia. Ao invés disso, eu trabalho com as minhas ferramentas de CAD, CAI e CAM dentro do Fusion e design generativo também, diretamente ali pela internet, bem dizendo, né? Então, usando o poder de processamento da nuvem da Autodesk, que está disponível para a gente através das extensões ou até mesmo do consumo de créditos em nuvem, né? Os Cloud Credits ou tokens da Autodesk que a gente ouve falar. Necessariamente o software está instalado na minha máquina, eu consigo utilizar se eu não tiver internet, não tem problema, mas alguns recursos, esses sim que consomem mais força computacional, eu consigo trazer ali a computação em nuvem da Autodesk e na minha máquina ali ter só o que seria o front-end, né? Ter os resultados, as interações. Legal? Alguns pontos que é importante trazer aqui para vocês. A gente fala bastante hoje, principalmente aí da inteligência artificial, mas inteligência artificial é um termo muito amplo. Então, quando a gente pensa em vários desses termos, eu trouxe aqui para vocês, nesse formato um pouquinho mais simplificado, né, uma pequena definição. O que é inteligência artificial? Ela é o campo da tecnologia que desenvolve sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como reconhecer padrões, tomar decisões, aprender com os dados, que seria ali o nosso machine learning, né? Ou resolver problemas. Então, imagina só, dentro dessa imagem que está aqui na minha direita, todos esses termos. Inteligência artificial é esse todo. Quando eu falo de aprendizagem de máquina, imagina a seguinte situação. Eu conheço um bibliotecário que leu todos os livros da biblioteca, eu pergunto alguma coisa para ele, e ele vai lá, ele vai falar, olha, eu sei a resposta, mas deixa eu consultar esse livro. Ele vai lá, procura o livro, e me responde. É um processo um pouco mais demorado, mas ele tem a resposta. Isso é o nosso machine learning, trazido aqui como aprendizado de máquina. Quando eu falo de aprendizado profundo, que seria o nosso deep learning, é como se esse mesmo bibliotecário, assim que eu perguntasse para ele, ele já tivesse a resposta, porque ele buscou isso de algum momento que ele leu, sem precisar ir lá e consultar o livro. E a generativa, por definição, é a inteligência artificial que permite que a gente gere resultados, independente de quais sejam, imagens, textos, o próprio design generativo, e aí a gente vai ter, dentro dessa classe de IA generativa, os LLMs, né, que seria o Large Language Models, como ChatGPT, DeepSeek, entre outros que a gente conhece aí no mercado, o próprio Copilot da Microsoft, inclusive, muito bom. Temos aí os modelos de difusão, normalmente a gente vai usar para fazer geração de imagens, vídeos, GIFs animados, animações em desenho. A gente tem visto aí sair bastante nas mídias, né? E por fim, temos ali o design generativo. Necessariamente, o design generativo, ele está dentro da IA, mas ele não faz uso da IA a todo momento. A gente vai entender por quê. Mas o design generativo, ele vai permitir que através dessas iterações, desse modelo matemático algorítmico, a gente consiga extrair ali diversos resultados. E por definição, o design generativo ele se trata de um processo computacional orientado por algoritmos de otimização. E aí, 2 pontos importantes para a gente aqui. Nós temos um usuário, ele define os objetivos, o objetivo ele pode ser redução de massa, aumento de desempenho, performance, né? Como, por exemplo, peso mínimo, rigidez, áreas proibidas, tipo de processo de fabricação e etc. E o segundo ponto, o sistema algorítmico, através de heurísticas, como algoritmos genéricos, a parte de finite analysis elements, né, análise de elementos finitos,
E otimização topológica, ele explora automaticamente os meus inputs, os dados que eu coloquei ali, e me traz soluções possíveis, legal? Aqui eu tenho um modelo da GE Bracket, tá? Então, é um modelo da GE, de bracket de motor, onde a gente tinha a seguinte situação. Ele era fabricado, como a gente pode ver aqui na parte superior à esquerda, dessa maneira. Ele era muito robusto, acabava pesando muito. E dentro de uma montagem ali iam diversos desses componentes, tá? Então, imagina só que isso aumenta o peso da minha montagem final. O objetivo dele, através do uso do design generativo, foi trazer para a gente ali uma versão reduzida, com menos massa. Uma versão ali que possibilitaria que a montagem final tivesse um peso bem reduzido, dado que cada conjunto tinha em média 32 desses. Eu vou pegar esse exemplo aqui um pouquinho mais detalhado para vocês, fazer a abertura de software aqui para a gente falar um pouquinho, mas guarda essa informação do modelo da GE Bracket, que daqui a pouco a gente vai entrar no Fusion para entender como ela funciona, legal? Então, trazendo aqui ainda o design generativo, por definição que eu trouxe aqui para vocês, esse processo de interação de dados, que através de heurística e inteligência algorítmica, ele vai fazer o cruzamento de informações e me dar diversas saídas baseado nas minhas definições de design. Eu também tenho a otimização topológica, tá? A otimização topológica, ela é um processo um pouquinho diferente, mas que, quando a gente vê design generativo, para quem conhece mais termos de mercado, para quem já fez engenharia aí e foi para o lado das simulações, nós falamos bastante da otimização topológica. Qual que é o conceito da otimização? Ela parte de algo que já existe, ela otimiza. Para quem usa Inventor, ou até mesmo Fusion na versão em inglês, você vai ter isso aí como o Shape Generator, né? O Shape Optimization. É comum a gente confundir esses conceitos. A otimização topológica, portanto, ela parte de um modelo já existente e busca aliviar ali 9 em 10 vezes o peso, né? Removendo o material desnecessário e mantendo a resistência nas partes onde eu preciso ali do meu modelo, as partes que vão realmente sofrer esforço. Segundo ponto, eu tenho ali o design generativo. Diferente da otimização topológica, que parte de algo já existente, ou seja, eu tive que usar a minha hora homem para modelar, para projetar e ter uma saída para depois otimizar ela. O design generativo não. Eu posso partir ali do zero, sem nenhum formato definido, e explorar o maior número de soluções possíveis dentro do objetivo das restrições definidas. É bem legal a gente abordar isso, porque conceitualmente, quando eu falo de projetos, dentro de projetos a gente tem ali todo o nosso arcabouço de conhecimento. Nós temos ali todas as nossas premissas, né? Então, baseado no que a gente estudou, de repente no Senai, de repente na ETEC, na faculdade, seja lá onde for, a gente vai ter algumas premissas ali para executar a nossa modelagem. O design generativo não. Por isso que muitas vezes ele vai trazer resultados que não são possíveis serem fabricados, e aí vai permitir que a gente analise, use o nosso fator humano para determinar quais deles se enquadram dentro do que a gente precisa entregar ali dentro da nossa área de projetos. E aqui, para conceituar um pouquinho de maneira mais visual, como funciona o design generativo? Esse processo ele pode ser considerado automatizado, legal? Ele é assistido por computador também, mas nem sempre ele envolve a utilização de inteligência artificial no sentido moderno, como a gente está acostumado, como é, por exemplo, no ChatGPT, no Gemini ou tantas outras soluções que a gente tem, Manus, por exemplo. E como aprendizado de máquina ou redes neurais, ele não faz uso necessariamente dessa parte de toda aquela esfera da inteligência artificial que a gente falou. E nessa ilustração de processo é bem bacana, deixa eu até voltar ela do início aqui, a gente consegue visualizar claramente sendo definidos alguns pontos ali, targets, né? Ou seja, os meus pontos de encaixe, zonas limite, zonas de obstáculos, carregamentos de carga. Dentro dos carregamentos de carga, eu defino ali os meus métodos de fabricação, impressão 3D, fundição sob pressão, e analiso, dentre todos aqueles que foram gerados, quais dão mais fit ali dentro do meu projeto, dentro do meu modelo. Ou seja, quando eu faço isso, eu consigo analisar todas as possibilidades ali que o design generativo me trouxe e selecionar aquelas que fazem mais sentido para o meu contexto de design. Ou seja, se eu não tenho uma impressora 3D focada na impressão de metais, né, fazendo o processo de MPBF, fundição de metais em leito de pó, eu vou ter que partir ali para, de repente, um fresamento 5 eixos, fresamento 3 eixos,
corte 2D, eu tenho diversas oportunidades de trabalhar ali no Fusion, quando o assunto são processos de fabricação. E trazendo aqui para vocês um pouquinho, em 4 pontos, ainda de forma teórica, quando a gente fala aqui do design generativo dentro do Fusion, quais são os 4 pontos principais que eu preciso fazer? Eu preciso definir os meus parâmetros, então os engenheiros, designers, a gente pode especificar ali dentro do nosso espaço de design, a tela do Fusion, os materiais, qual que é o nosso objetivo, aumento de performance, redução de peso, imputar as minhas cargas e restrições ali dentro do modelo. Em segundo ponto, faço a definição ali, depois dos parâmetros, dos meus objetivos. Então, literalmente, eu chaveio ali, são estabelecidos os critérios de otimização, minimizar peso, aumentar rigidez, reduzir custo de fabricação, de repente. 3, geração de alternativas. Então, o Fusion, por exemplo, ele utiliza algoritmos de IA para gerar ali centenas de soluções que atendem a combinação desses meus critérios 1 e 2 aqui, que estão na tela. E por fim, eu faço a seleção dali, de acordo com a minha revisão, das opções que foram geradas e determino ali qual delas faz mais sentido. Faço refinamento, posso fazer a remodelagem, ajustar, melhorar, aumentar a robustez ali, de repente, através de modelagem tradicional, mas é uma alternativa que eu tenho ali dentro do meu modelo. Então, exemplos reais, eles incluem ali para a gente a criação de componentes mais leves, e a gente vê bastante isso, principalmente nos casos da Autodesk, a própria GE, outros casos ali como o Airbus, a SRAM, que produz bikes ali para quem faz mountain biking, né? Então, o ciclismo radical, e traz ali para a gente peças otimizadas, podem ou não ser impressas em manufatura aditiva, e eu posso ou não escolher fazer isso dentro do Fusion também. E como funciona o design generativo na prática? Então, para que a gente possa visualizar isso de forma um pouquinho mais partindo ali para o software, vou abrir aqui, fazer a abertura de software, só confirmar se minha tela está aparecendo para vocês. Perfeito. Então aqui eu vou ter a possibilidade de trabalhar dentro do Fusion, aqui estou com o software aberto, já deixei minhas saídas previamente abertas, para que todas estivessem carregadas para o nosso momento da live. E aqui eu simplesmente saí do meu ambiente de projetos, que nós já conhecemos, saí do ambiente de projetos, vim aqui para o meu ambiente de design generativo, até para ficar mais pontuado, vou não salvar esse item, vou abrir um projeto aqui do zero. Saí de projetos, vim para design generativo. Primeiro item que vai acontecer, vai piscar uma tela aqui para mim dentro do Fusion, onde ele vai perguntar, você tem um novo estudo generativo, você quer fazer ali um componente estrutural, um caminho de fluido. Eu tenho 2 alternativas dentro do Fusion, onde eu posso trabalhar com componentes estruturais, fazer o design generativo ali de componentes, de modelos, ou então posso trabalhar ali pensando que eu vou fazer uma pequena análise ali de dinâmica dos fluidos e ter um caminho, um perfil otimizado ali dentro do meu design generativo, focado aqui para caminho de fluidos. Necessariamente, nesse momento, eu não preciso determinar ali qual deles eu vou seguir. Eu poderia clicar no componente estrutural e criar um estudo, ou simplesmente fechar aqui. A partir do momento que eu fecho aqui, ele vai voltar para o meu item primário de projetos. Então, cliquei em design generativo, vou clicar aqui em componente estrutural e seguir adiante. Nesse momento, o Fusion ele já vai permitir que eu consiga visualizar ali toda a minha interface de projeto generativo. Aí talvez surja a pergunta, poxa Pedro, bacana, eu consigo fazer um estudo generativo dentro do Fusion de forma gratuita, sem ter nenhuma cobrança por isso? E a resposta é até certo ponto. Eu consigo colocar até o terceiro ponto ali, voltando nos meus slides, né? Eu consigo voltar ali até o terceiro ponto, bem dizendo, onde eu falo de definição de parâmetros, objetivos e geração de alternativas. Para que eu faça a seleção de alguma delas, na verdade aqui até na terceira etapa, melhor dizendo, se eu quiser gerar todas essas alternativas, selecionar, escolher alguma para usar no meu projeto, eu preciso ou ter a extensão de simulação dentro do Fusion, tá? Então o estudo generativo ele é um processo de simulação, tendo acesso à extensão eu consigo acessar ele, ou através do consumo de Cloud Credits, tá? Os créditos em nuvem. Quanto custa? Basta que eu selecione aqui dentro do meu ícone de extensão, esse pequeno ícone de tomada, e ali eu posso selecionar o meu segundo item, a minha extensão de simulação.
Dentro dessa extensão aqui, eu consigo visualizar que, no meu caso, eu não usei ainda, eu tenho a possibilidade de ter uma trial, uma versão teste, gratuitamente por 14 dias, ou já cobrar mensalmente ou anual através daqui. Caso você tenha interesse, pode me procurar após live, pode procurar todo o nosso time Autodesk aqui dentro da Bra Software, e a gente pode conceituar, pontuar com você ponto a ponto, até fazer um estudo de custo e se compensa para você incluir esse processo nos seus projetos. De forma geral, eu consigo ter aqui um fluxo progressivo, né? Então, fluxo progressivo, aonde eu parto aqui da primeira guia. Essa primeira guia, ela na verdade, ela me habilita ali um painel de aprendizagem. Caso eu não saiba utilizar, vai estar ali partindo dos primeiros passos em design generativo. Não é o caso, eu vou fechar ela aqui. E a partir da segunda, onde a gente fala de estudo, eu posso estar criando um novo estudo, ou então configurar um estudo já existente. Vou definir ali, por exemplo, qual que é a resolução dos resultados que eu estou buscando, se é baixo, se é alto, remover corpos rígidos. Esse remover corpos rígidos, para vocês que trabalham com montagem, vocês devem ter ali o conceito de que eu tenho diversas peças em um conjunto e, às vezes, todas elas são rígidas, às vezes eu tenho ali interação entre diversos componentes, gerando partes flexíveis do meu modelo. Então aqui eu vou manter dentro do novo estudo. Aqui eu já precisaria fazer a seleção de qual tipo de estudo eu quero criar. Não vai ser o caso no momento. Minha terceira guia permite editar modelos. A quarta guia, espaço de projeto. Então aqui, como a gente viu lá no vídeo da motocicleta, eu posso definir as minhas geometrias de preservação, as geometrias que eu vou ter efetivamente algum encaixe, que eu não posso ter nenhum tipo de movimento ali, a geometria de obstáculo, ou seja, os corpos que representam por onde nenhuma saída generativa deve passar, então eu preciso manter ali esses corpos como espaços bloqueados, para que dentro do cálculo algoritmo nenhuma das saídas passe por esse caminho. Se eu quiser partir de uma forma inicial, de certa maneira, trabalhando aqui com uma otimização topológica dentro de design generativo, também posso. Planos de simetria, o que eu tenho aqui para minha esquerda é igual ao que eu tenho para minha direita, então eu posso definir quando eu tenho casos de simetria, e se eu quiser colocar um offset de obstáculo, né, um deslocamento de obstáculo. Então imagina só que eu tenho, por exemplo, esse rodízio aqui, essa pequena roda, e eu quero colocar um offset, como se fosse uma casca nela ali, de cerca de 5 milímetros, 10 milímetros, para garantir que tenha jogo. Ou seja, sem folga não há movimento. Todo mundo que fez engenharia mecânica, técnico-mecânico, sabe que sem folga não há movimento. Então, eu poderia criar ali um certo obstáculo para garantir um pequeno jogo ali e não ter um rodízio totalmente rígido. Posso determinar as minhas restrições estruturais, cargas estruturais, carga global angular, linear, atributos para casos de carga, e definir ali o centro do ponto, né? Então, definir o meu centro de massa ali dentro do meu projeto. Na sequência, eu vou ter os meus objetivos. O objetivo aqui, caso eu clique nele, ele vai apresentar para mim a possibilidade de determinar minimização de massa, maximização de rigidez. Posso trabalhar com fatores de segurança, frequências modais, deslocamento ou flambagem, caso seja necessário. Processo de fabricação. Então aqui eu poderia falar, olha, Fusion, dentro do design generativo, dentro do estudo de design generativo que eu vou fazer aqui, eu não tenho uma impressora 3D para metais, então só quero que você me entregue resultados de corte de 2 eixos, corte padrão, laser, plasma ou jato d'água, que a gente conhece, processos de fresamento, e aqui eu poderia definir se eu estou falando de uma 3 eixos, 5 eixos ou 2 eixos e meio, também padrão. Poderia definir ali se eu quero processo de fundição sob pressão. Aqui eu tenho alguns formatos ali que talvez nem impressão 3D consegue chegar, dependendo da resolução da minha máquina, tá? Então, eu tenho todos esses processos de fabricação aqui. E eu posso estar definindo ali os principais eixos de trabalho, espessura mínima de parede. Para quem trabalha com impressão 3D, se caso habilitasse aqui, eu poderia falar, olha, a espessura mínima de parede para encaixe ali vai ser, por exemplo, 7,25, ou para arredondar, 7,3, 7,2. Posso determinar os materiais que eu trabalho ali. Infelizmente, no momento, eu ainda não consigo trabalhar com materiais compósitos dentro do Fusion. Eu vi que, não sei se está participando da live com a gente, mas temos pessoas da área de pesquisa, né? Pesquisa aplicada. Geralmente, essa sempre é uma pergunta que surge.
Existe o NetFab, mas isso é um assunto talvez para uma outra live, onde a gente fale de impressão 3D. E eu posso gerenciar ali a minha biblioteca de materiais também, determinar quais materiais eu quero considerar dentro dos meus estudos. E por fim, eu falo da parte de geração aqui dos meus resultados. Como eu estou falando em uma tela em branco, talvez não seja tão interessante aqui, além do objetivo da gente conceituar cada painel. Então, saindo aqui da tela em branco, só para confirmar, JP, todos me ouvem, todos estão acompanhando? Perfeito. Maravilha. Então aqui, pessoal, caso vocês queiram abrir dentro do Fusion de vocês, visualizarem, não precisa perguntar, professor, você consegue disponibilizar esse exemplo aí? Fica tranquilo, fica tranquilo. Aqui eu vou pedir para que vocês selecionem lá dentro do Data Panel os 9 quadradinhos que a gente tem do lado superior à esquerda. Vocês podem clicar lá. Eu vou até voltar do começo aqui. Estou aqui na casinha. Eu vou descer aqui para baixo. Eu vou selecionar ali, dentro dos meus projetos, o ambiente de Generative Design Samples, bibliotecas de design generativo, e para quem não quer gastar os seus créditos em nuvem ou não quer acabar utilizando aí o seu período de trial nesse momento, a gente tem a possibilidade de ver tudo por etapas, tudo por fases e módulos aqui dentro do Fusion. Então, se alguém tiver com o Fusion aberto, quiser testar enquanto a gente vai rodando a nossa live aqui, eu tenho a possibilidade de pegar o nosso item, no meu caso eu escolhi o GE Bracket, aqui é o meu arquivo pronto, né, o GE Bracket, mas eu tenho ele por etapas. Então eu tenho aqui a primeira pasta Outcomes, que seriam ali as saídas de design, então vamos chamar aí de resultados. Eu tenho ali também o Ready to Explore. Normalmente é nessa etapa que ele te cobra os créditos em nuvem, tá? Então aqui eu poderia chamar de pronto para explorar. E eu tenho ali, por exemplo, vou colocar uma outra cor de marcação aqui, o Ready to Generate. Então, pronto para gerar. Eu tenho essas 3 pastinhas onde vocês vão encontrar cada um dos estágios que eu estou pontuando, que eu estou apresentando aqui para vocês, beleza? Esse primeiro aqui, eu peguei ele diretamente aqui do nosso modelo de Starting Shape. Então, é o nosso shape inicial, que eu estou trabalhando aqui, e essa peça da GE Bracket, ela era dessa maneira, tá? Ela foi projetada com designs paramétricos, designs tradicionais, para ser dessa maneira. Então, eu tenho encaixes de parafuso, tenho encaixes de cabeça de parafuso aqui, rebaixado, né? Tenho pontos onde eu tenho encaixe ali dentro do meu modelo, e foi feito todo o estudo aqui de geometria preservada, geometria obstáculo, deslocamento, shape inicial, e assim eu fui partindo para chegar nos próximos estágios, tá? Se eu for pontuando cada um deles aqui, vamos dizer que eu pegue múltiplos estudos ali. Dentro de um mesmo modelo, quando eu seleciono essa pecinha aqui, eu tenho a possibilidade de ver que eu preservei todas as minhas zonas onde eu tenho algum encaixe, e todas as partes ali, por exemplo, embaixo, onde é a limitação do tamanho da minha peça, cilindros representando obstáculos de furo, eu tenho ali todos eles definidos também, então poderia pedir para o Fusion acender aqui para mim quantos são os corpos preservados, quantos são os corpos obstáculos, e aonde eu tenho graus de simetria, caso eu tenha alguma ali. E posteriormente, quando eu falo ali dos meus resultados gerados, né, eu vou ter a minha guia de exploração. Dentro dessa guia de exploração, percorrendo todo aquele caminho que a gente pontuou aqui com vocês, eu vou ter a possibilidade de chegar na guia gerar, primeiramente, né, e aí o Fusion ele vai aparecer para mim, se tiver tudo pontuado de maneira correta, né, eu vou poder selecionar ali uma verificação prévia. Então eu vou pedir para que o Fusion analise se eu coloquei critérios de carregamento e restrições de carga, se eu coloquei áreas obstáculo, se eu coloquei áreas a serem preservadas, e o shape inicial. O shape inicial ele é opcional, eu posso ou não colocar. Estando tudo ok, ele permite que eu tenha um rápido visualizador aqui. Então, estou clicando aqui ao vivo com vocês, selecionei ali para que ele habilite para mim um processo de visualização. É legal que esse processo de visualização onde eu cliquei, ele está diretamente vinculado aqui ao meu estudo, minha configuração de estudo. Eu deixei um shape mais ou menos ali médio, nem muito baixo, nem muito alto, tá? E a partir do momento que eu vou visualizando esse shape aqui, eu tenho a possibilidade de ir visualizando
cada uma das minhas saídas, das minhas iterações. Necessariamente isso não é o design generativo ainda, tá? Ele já está começando aqui, mas ainda não é o meu resultado, mas eu consigo ver que ele identificou aonde eu tenho encaixe, aonde eu tenho área obstáculo, aonde é a massa ali que vai ser criada dentro do meu modelo, tá? Então, aqui eu já consigo ver que o estudo, previamente, ele vai rodar. E a partir disso, eu posso clicar no gerar. Se eu clicar aqui em continuar, ele vai pedir para que consuma os meus créditos em nuvem, ou então da minha extensão de simulação, e a partir disso, não é tão rápido, tá? Dependendo da complexidade do seu estudo, dependendo de como você está gerando, eu vou precisar ali aguardar algum tempo para que todos os dados, através de computação em nuvem dos servidores Autodesk, sincronizem, analisem os dados, façam as interações e me devolvam os resultados, tá? Poxa, Pedro, se eu fechar o Fusion, se acabar a energia, acabar a bateria do notebook, perdi o meu estudo? Não. Uma vez que você gerou e ele consumiu o seu crédito em nuvem, se você fechar o seu computador, depois abrir lá na sua casa, dentro da licença do Fusion, você tem a possibilidade de acessar os seus estudos, os resultados da maneira que você viu aqui, tá? Se ele já tiver carregado, ele vai permitir que vocês visualizem aqui o botãozinho Explorar. E dentro de Explorar aqui, vou clicar em Continuar, uma vez que eu já tenho o meu estudo criado. Acho que é a ferramenta visualizador, ok. Vou sair do visualizador. Dentro aqui da minha ferramenta Explorar, eu tenho algumas opções de exibição. Então, eu posso visualizar ali por miniaturas, posso visualizar ali por lista de propriedades, posso visualizar ali por aquele gráfico que a gente viu no vídeo da motocicleta, uma vista de plotagem para dispersão, e posso ter uma vista por tabelas também. Então, aqui eu tenho alguns estudos já gerados, tá? Se eu clicar em um deles, por exemplo, eu vou pegar aqui, só para mostrar para vocês algumas pontuações, eu tenho os resultados recomendados. Então, o Fusion ele faz essa pequena análise preditiva ali para a gente, já informando quais estão mais próximos dos meus critérios definidos, tá? Se eu for rodando aqui para baixo, ele vai permitir que eu encontre diversos outros estudos. Eu posso filtrar, por exemplo, olha, eu quero um que tem um volume em polegada quadrada aqui de, por exemplo, 8,563 até 10, por exemplo. E aí ele filtra para mim 4. Dentro desses 4, quais são os recomendados? Acabou sendo os próprios 4 que já tinha ali, né? Então, eu tenho diversas saídas que a gente pode estar analisando. Onde eu posso analisar por faixa de objetivo, por materiais. Então, aqui eu tenho aço inoxidável, titânio, métodos de fabricação. Ó, não quero nada que seja de impressão 3D, quero sem restrições estruturais. Semelhança visual, por estudo, então se eu tiver vários estudos eu consigo comparar eles, modelos generativos e o status de processamento, que já foi processado, que ainda não foi. Eu posso exportar tudo isso para Excel. Eu particularmente que gosto de trabalhar bastante com PROC-V, com segmentação de dados, listas dinâmicas, eu consigo trabalhar isso bem no Excel, caso eu precise emitir um relatório comparativo em algum momento na minha engenharia. Legal? Me agradou algum resultado? Eu posso selecioná-lo. Aqui eu consigo visualizá-lo. Então, tem algumas opções de exibição, vista de modelo. Ele teve 31 iterações, tá? Então, aqui eu consigo ver que ele teve 31 iterações, ele cruzou os dados 31 vezes e me trouxe esse primeiro resultado aqui. Método de fabricação, ele pode ser feito de diversas maneiras, então ele não tem restrições. E é um modelo convergente, tá? Um modelo convergido aqui em status pronto. Posso ter uma visibilidade transparente, uma vista ali, uma pequena vista gráfica ali de tensão, as áreas de maior tensão e de menor tensão. E se eu quiser visualizar ali por projeto, de acordo com o material, posso selecioná-lo aqui para conseguir visualizar ali também meu material em aço inox. Posso visualizar quais foram as áreas obstáculos e as minhas áreas de alvo, né, minhas áreas target. Veja que eu tenho aquela mesma visibilidade ali dentro do meu modelo. E se eu quiser comparar esse modelo com mais algum, por exemplo, eu consigo ter esse comparativo ali entre mais do que um modelo. Se quiser fazer outra comparação ali, vou pegar 3 agora, por exemplo. Então, eu conseguiria comparar, clicando em cada um deles, ele vai mudar aqui as propriedades dentro do painel lateral. E aqui eu vejo, por exemplo, que esse aqui aparentemente é o mais leve.
Legal? Saindo do meu modelo, não vou nem salvar aqui. Fechar esse modelinho, eu deixei outro pronto aqui. Pode ser que eu queira visualizar esse resultado. E pode ser que eu fale, olha, ele me deu aqui que é para impressão 3D, mas eu não tenho uma impressora 3D para metais. Eu quero fazer ele numa fresadora 3 eixos, numa fresadora 5 eixos, por exemplo, um centro de usinagem. Então, eu poderia usar o próprio Fusion, saindo do meu ambiente de projeto, saindo do meu ambiente generativo, vindo aqui para o meu ambiente de manufatura. Aqui eu deixei previamente pronto, tá? Só coloquei duas estratégias sem me preocupar muito com critérios de usinagem mesmo, mas poderia trazer aqui para o meu ambiente de fresamento. Olha, para deixar mais interessante, a gente está com tempo hábil? Posso mostrar para eles aquilo? Fechou, perfeito. Então, para que a gente consiga ter uma vista até um pouquinho mais interativa, eu vou editar aqui dentro do ambiente CAM, meu ambiente de manufatura dentro do Fusion, tá? Então, veja aí que eu falei de projetos, falei de design generativo, e agora eu estou falando de CAM também. Poderia falar da parte feia, análise de elementos finitos, mas essa parte, infelizmente, não está nos meus domínios. A gente consegue, de repente, abordar com um pouco mais de calma em um outro momento. Mas aqui, pegando uma máquina qualquer, vou pegar uma máquina 3 eixos, padrão Autodesk, fazer o download dela rapidamente dentro do meu Fusion, Admin Project. Vou aguardar alguns instantes enquanto o Fusion está puxando as referências de modelo 3D, as referências de bloco aqui dentro do meu modelo. Logicamente que isso poderia ficar muito mais avançado, eu conseguiria colocar uma morsa, utilizar outros tipos de máquinas aqui dentro do meu modelo, mas eu teria visibilidade aqui, por exemplo, caso eu decida simular ali o meu modelo, simular com máquina. Eu poderia ter uma vista de fabricação ali do meu modelo. Então, vamos tirar aqui do critério de comparação, deixar no critério de material, deixar critério espelhado. Reduzir um pouquinho aqui a velocidade. Colocar a perspectiva de ferramenta. E ter ali todo o processo de usinagem sendo executado dentro do meu modelo. Poxa, Pedro, não consigo enxergar direito. Deixa eu deixar um pouquinho mais transparente ali. Sem exibição de pontos, sem exibição de percurso. Deixa ali o modelo transparente. Se eu colocar uma vista de comparação, talvez fique até melhor de identificar as remoções de material. Não sei se está travando muito para vocês, consegue ver bem aí? Legal, perfeito. Então, vou pausar, deixar ele processar aqui um pouquinho. Veja aí que, rapidamente, eu fiz a geração do meu item generativo, tá? O meu processo de design generativo. Criei ali dois processos de usinagem. Aqui eu usei o ciclo TPC de usinagem, usinagem adaptativa, corte trocoidal, otimizado. E a partir disso eu consigo já ter ali uma prévia do processo de usinagem do meu modelo, tá? Se eu quisesse pegar ali um outro modelo também, até tentar simular isso aqui diretamente com a máquina. Perfeito, carregou. Vou tirar o meu bloco de material, vou deixar somente o meu percurso aqui para a gente visualizar. É um pouquinho mais devagar, né? Está tendo algumas colisões de ferramenta. Como eu disse, não foquei aqui na execução prática da fabricação, só em mostrar o processo. Mas aqui eu já consigo ver ele executando todo o modelo que a gente criou anteriormente ali, inclusive mostrando simulação de máquina. Isso é bem bacana, não tem para torneamento, tá?
é somente para os processos de fresamento aqui dentro do Fusion, mas pensando que você é um professor de uma instituição, está executando ali algum treinamento, ou está treinando um estagiário, uma pessoa que nunca teve contato com a máquina. No mercado hoje a gente sabe que está difícil encontrar profissionais com menor idade que já têm experiência ali com máquina CNC. Esse é um excelente recurso didático para você conseguir mostrar toda a dinâmica de funcionamento, movimentação dos eixos ali da máquina. Legal? Então, esses são os processos generativos que a gente tem ali de fabricação, pensando em um ciclo de ponta a ponta dentro do Fusion, beleza? E para a gente se encaminhar para a nossa finalização aqui, mostrei aqui um pouquinho do design generativo na prática, né? E qual que passa a ser o nosso papel, então, quando a gente fala de projetistas, de engenheiros, de designers de produtos, ou mesmo daquele projetista freelancer, aquele rapaz, aquela moça, muitas vezes, que está na faculdade, pegou algum projeto para ter experiência, se inscreveu naqueles sites freelancers, né, para executar projetos. Qual que é o nosso papel quando a gente vê, por exemplo, o design generativo, quando a gente vê inteligência artificial? Nosso papel, ele sai ali de ser um mero designer, projetista ou engenheiro, e ele passa a ser o papel de um curador, tá? Então, o novo papel, ele é com máquinas cada vez mais criativas. O papel desse engenheiro projetista, ele evolui de apenas um modelador, apenas um projetista, para curador. Então, usando todo o conhecimento, todo o intelecto que vocês têm, vocês podem utilizar o design generativo para ampliar a possibilidade de saídas que vocês têm ali, de resultados, e aí entra o papel de curador sozinho. Design generativo não faz tudo sozinho. Ele precisa que o engenheiro valide, precisa que ele simule, projete, teste no projeto, analise os critérios de fabricação, para depois trazer ali para a gente se é possível ou não a fabricação. Existe um artigo, depois eu vou colocar o QR Code dele aqui, um artigo que nós escrevemos recentemente sobre design generativo. Eu detalho um pouco dos pontos que eu pus aqui nos slides e outros mais que vocês podem ter acesso na íntegra, onde vocês vão conseguir visualizar ali alguns exemplos um pouquinho mais práticos ali, né? O nosso foco na curadoria. O profissional agora ele define o objetivo, interpreta resultado, faz escolhas finais, focando na intenção e no contexto do design, legal? Então, dentro desse artigo aí eu até fiz uma brincadeira, eu comentei, fica tranquilo, a IA não vai te substituir, a IA não vai tirar o teu lugar no mercado, pelo menos até 2027 está tudo certo. Foi uma menção ao artigo que a gente viu do AI 27, né? Um documento que saiu ali da OpenAI, é um relatório de 90 e poucas páginas, mas considera a leitura indispensável quando a gente fala do contexto que a IA está tomando, ela está cada vez mais potente. Mas o nosso papel aí de fator humano é ser cada vez mais humano, usar cada vez mais a nossa capacidade, o nosso intelecto de analisar. Existe um caso bem bacana aqui, vou citar rapidamente para vocês. Eu li no livro do 0 ao 1, de Peter Thiel, um dos primeiros investidores do Facebook. É bem bacana esse livro, onde ele fala sobre a utilização da IA para alguns processos de identificação de fraudes bancárias. A IA, ela é excelente a analisar dados massivos, né? Então, se eu precisar fazer uma análise de um grande volume de dados, eu consigo fazer isso com IA, por exemplo. Só que lá na PayPal não foi possível fazer toda essa análise de maneira automatizada com IA. Eram analisados os dados, mas hora ela acertava, hora ela errada, falando, olha, isso aqui é uma fraude, isso aqui não é uma fraude. Quando a gente fala ali do fator humano, quer dizer que as pessoas elas não conseguiam analisar várias linhas de dados ali ao mesmo tempo, por exemplo, em uma tabela de Excel, né? Mas quando elas batiam o olho, elas identificavam, olha, isso aqui com certeza é uma fraude bancária, isso aqui não. Então nem tudo pode ser automatizado. Ou melhor dizendo, tudo pode ser automatizado, mas nem tudo deve ser automatizado. Aí a importância do nosso fator humano, da gente continuar estudando sobre A, da gente continuar estudando sobre processos, fabricação, design e engenharia, para que a gente não seja substituído no mercado, mas para que, pelo contrário, a gente agregue mais valor. Legal? Trazendo algumas histórias de clientes aqui para vocês. Eu gosto de citar o caso da SRAM. A SRAM, ela reinventou o pé de vela da bicicleta, aquelas bicicletas para mountain bike, né? Ciclismo nas montanhas, criando um design mais leve, mais robusto, né? E ainda assim com menos material, de forma mais sustentável. Se eu não me engano, é de titânio que ele está citado aqui no slide, ele era 20% mais leve se comparado ao design inicial. Para todo mundo que pratica ciclismo radical,
ou mesmo simples ciclismo que a gente pratique, né, sabe da importância de uma bike de alta performance, né? Então existem vários critérios ali, desde espessura de roda, tudo que a gente tem que estar analisando para conseguir extrair resultados. E outro caso que eu não poderia deixar de citar aqui é o caso do modelo A320 da Airbus, também criado ali com um design generativo. A Airbus, quando ela começou a analisar a possibilidade de fazer essa partição do avião, então para quem já pegou o avião, você vai encontrar aí essas partições em diversos pontos do avião, para aumento de reforço de sua estrutura e evitar envergamento ali, né? A gente sabe que elas têm um certo peso quando a gente faz estruturas metálicas, mesmo que forem estruturas tubulares, né? A Airbus se propôs a reduzir a pegada de carbono, consumindo cada vez menos combustível. Ou seja, o objetivo dela de reduzir o peso do avião como um todo era reduzir a quantidade de combustível utilizado, para que no final se reduzisse ali a emissão de CO2, tá? Então, teve ali esse redesenho, esse reprojeto, né, desse divisor de cabine, essas partições de aviões, teve o processo ali de redução de 45% do peso da peça. Pessoal, quanto isso significa quando a gente fala de reduzir o peso total de uma montagem de um avião onde eu tenho centenas, não diria centenas, mas dezenas com certeza, dependendo do tamanho, modelo e porte do avião, né? Mas qual que é o valor de eu reduzir ali o peso do meu avião como um todo para emitir menos CO2? Qual que é o valor disso? Pensa só, através do design generativo, através de processos de impressão 3D em metais, que foi como foi fabricada essa partição. Lógico que é um processo um pouco mais caro, mas pensa quanto eu não economizo lá na outra ponta do processo. Legal? Esse caso eu estou citando lá dentro do meu artigo no LinkedIn, daqui a pouco eu vou liberar aqui para vocês o QR Code, mas queria trazer um ponto, verificando que alguns dos nossos ouvintes aqui da palestra são da área de pesquisa, engenharia, eu acho legal trazer esses dados. A gente tem ali Autodesk como referência em generativo, mas por quê? Primeiro projeto generativo da Autodesk, e não só falando de indústrias, mas também da parte de arquitetura, engenharia e construção, ele foi publicado em 2009, ok? Então, esse foi o primeiro projeto generativo publicado, o primeiro paper da Autodesk, né? E paper sobre esse assunto, né? E a gente tem outros 85 artigos de pesquisa IA. A Autodesk ela é líder mundial na publicação de pesquisa em IA para geometria e projeto, seja para indústria, design, fabricação, produto, arquitetura, engenharia e construção também, tá? Então, para quem precisa de referência científica e acadêmica, aqui a gente tem bons pontos ali para estudar o porquê usar Autodesk nos nossos processos. Tá aqui o link do artigo que eu prometi, um artigo que eu escrevi há 2 semanas? Há 2 semanas lá no LinkedIn, até estava falando dessa live aqui, convido vocês a pegarem o celular de vocês, irem lá no Google Lens, ou se a câmera já tiver, mirar aqui na tela, escanear esse código, para quem quiser conhecer mais, fique à vontade para acessar, para comentar, procurar, me perguntar, ou então entrar em contato aí com o nosso time Autodesk. Bom, até aqui então gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês, novamente me colocar à disposição para a gente bater um papo, entender como isso pode funcionar dentro da sua empresa, de repente até fazer uma POC, uma validação dentro dos processos de vocês, e é isso. Agora passo a palavra aí para o JP, para dar sequência com a gente aqui na nossa live. Beleza, obrigado e agradeço demais o conteúdo. Deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade 2, né, que colocaram aqui no anônimo. Eu agradeço aí a pergunta, fiquem à vontade se alguém quiser utilizar o chat para fazer uma pergunta, mas também todo esse conteúdo aqui é gravado, a gente disponibiliza numa extranet específica com diversos conteúdos, não só esse de Autodesk, de Microsoft, Adobe, e depois qualquer porventura coloquem alguma pergunta, a gente pode responder posteriormente. Tem uma aqui do anônimo, Pedrão, se realizar o estudo generativo dentro do Fusion, minha saída precisa ser impressa em 3D? Perfeito. Então, E até aproveitando, tem uma segunda aqui, se você quiser aproveitar e já responder as duas. Uhum. E a outra é, consigo utilizar gratuitamente no Fusion? Perfeito, muito bom. Basicamente, o meu processo ele precisa ser totalmente voltado à impressão 3D, voltado à manufatura aditiva,
Necessariamente não. Ali dentro dos meus pontos de definição de critérios de fabricação, eu posso estar determinando. Aí, JP, só me confirma, tá aparecendo para vocês? Eu tentei dar um zoom manual aqui, legal. Então aqui, se eu pegar, por exemplo, impressão 3D, eu posso falar, olha, quero utilizar critérios aditivos. Vou trabalhar ali com a orientação em Z+, X+, X-, Y-. Quero incluir todas as direções, automaticamente. O meu ângulo de saliência, espessura mínima de parede, como havia comentado. Ou eu posso falar, olha, além de impressão 3D, eu quero resultados ali que me apresentem a possibilidade de 3 eixos, 2 eixos e meio, e 5 eixos na fabricação. Diâmetro mínimo de ferramenta, eu posso já decidir aqui, falar aqui que vai ser 5, por exemplo. Comprimento do rebaixo da ferramenta, vou colocar aqui 27,5. E o diâmetro ali do meu cabeçote que está sendo utilizado no caso de faceamento, né? Então, vou falar ali que vai ser um cabeçote de 50. Posso trabalhar com critérios de corte 2D e também a fundição sob pressão, tá? Então, eu tenho todas essas possibilidades de métodos de fabricação que a gente pode estar utilizando. Pedro, consigo usar algum critério além desse? Eu até consigo, mas não no momento do estudo generativo. Aqui ele está como corte de 2 eixos, tá? Ele não especifica se é corte a jato d'água, plasma, corte a laser. Eu posso utilizar considerando corte 2D e depois adaptar conforme os meus processos, conforme as minhas preferências. Segunda pergunta é se eu consigo utilizar de forma gratuita, né? Existem algumas limitações para versões do Fusion Startup. Logicamente, a licença do Fusion para startups ela exige elegibilidade, então você precisa comprovar que é uma startup através ali de envio de documentações para a Autodesk. Você tem a licença estudantil, para quem está vinculado a uma instituição de ensino, também exigindo elegibilidade ali, e você tem a licença de fato comercial que a gente fala, né? A comercial, que é como a que eu estou utilizando aqui, eu tenho a possibilidade de adquirir ela através da extensão, a extensão de simulação, tá? Não se confunda, eu tenho várias outras extensões dentro do Fusion, aqui a gente fala da extensão de simulação. Tem uma avaliação gratuita de 14 dias e posso fazer a aquisição dela ali. O ponto que eu recomendo é que se você já contrata a licença conosco ou pensa em contratar, você analise a possibilidade de contratar a extensão dentro do contrato da sua licença. Poxa, Pedro, eu tenho Fusion aqui e a minha licença ela vence daqui 4 meses. Se você comprar a extensão separada, você vai ter acesso à extensão por 12 meses. Logo, você precisa pagar ali a vigência de 12 meses. Só como você usa a extensão sem o Fusion como software principal? Não faz muito sentido. Quando você pede para inclusão no seu contrato, você paga o proporcional aos meses para o vencimento e consegue ter tanto a extensão quanto a tua licença base ali funcionando em sincronização. Beleza? Perfeito. Beleza, Pedrão. Obrigado aqui. Eu agradeço, Antônio. Tem mais 2 dúvidas aqui. Obrigado, Antônio Lemos. Esse design generativo, ele tem no Inventor 2026, 2026? E tem mais uma outra aqui. Eu consigo prever qual a vida útil de uma peça conforme suas condições de trabalho? Antônio Lemos Betomac. Grande cliente. Antônio, sim, tá? Eu tenho dentro do Inventor 26, mas não necessariamente no Inventor, tá? O Inventor tem a otimização topológica, tá? Então eu faço o Shape Optimization, que eu mostrei ali, mas não necessariamente o recurso do design generativo. Ele eu só tenho dentro do Fusion, tá? Se você tem uma licença da PDM Collection, você tem acesso aí ao Fusion e a esse recurso, tá? Mas ainda vai ser necessário ou o trial de 14 dias, ou a extensão de simulação. Dentro do Inventor você não consegue fazer o design generativo propriamente dito, só a otimização de forma, legal? E no Inventor 26 você pode projetar nele e depois levar para o Fusion para tratar ele como otimização topológica ou adicionar esses componentes, tá? Existe essa interoperabilidade entre o Inventor e o Fusion. Você consegue modelar, projetar no Inventor e depois jogar para o Fusion, e vice-versa.
trabalhar uma pecinha como essa, exportar e levar ela lá para suas montagens no Inventor. Essa foi uma pergunta, e a outra foi ali sobre a previsibilidade de vida útil da ferramenta conforme condições de trabalho. Só responde para mim, por favor, Antônio. Essa pergunta, você está falando ali da parte de fresamento, da parte de manufatura, usinagem, né? Ou do design generativo mesmo? Se for do design generativo, eu não consigo prever a vida útil dela em uma análise ali dentro. Eu tenho outras ferramentas ali, perfeito. Eu tenho outras ferramentas ali dentro do ambiente de simulação, onde eu vou ter ali a possibilidade de estudos de simulação, tá? Então, eu poderia fazer ali, deixa eu até pegar um item vazio aqui. Eu poderia pegar ali um projetinho de simulação, falando ali que eu gerei no design generativo e agora eu estou indo para o ambiente CAE dentro do próprio Fusion, ou se eu quiser fazer lá no Inventor Nastran também dá, tá bom? É uma possibilidade. Eu posso fazer lá ali a minha simulação de elementos finitos, né? Fazer análise ali de flambagem estrutural, caso eu tenha dentro do meu modelo, análise de eventos simulação de eventos quase estáticos, tensão elástica linear para ter uma previsibilidade de funcionamento do modelo. Se você estiver falando ali de vida útil da ferramenta, quando a gente fala ali das saídas CAN, né, das nossas saídas de manufatura, diretamente no Fusion, eu não consigo ter ali essa previsibilidade de ferramenta. Tem muitas condições que envolvem ali o desgaste da minha ferramenta, seja penetração na vertical, penetração lateral, o AP, o AE, rotação, material, estratégia de usinagem que eu estou usando. Se você usar, eu vou deixar aqui na tela, tá? Fica à vontade para me procurar depois, mas se eu usar ali ciclos de usinagem TPC, ou como a gente também conhece, adaptativos, eu vou ter um processo um pouquinho diferenciado, tá? Imagina que essa aqui é a minha fresa de topo, eu tenho aqui um processo de desbaste convencional, a gente geralmente trabalha ali com ciclos de pocket, e eu tenho ali, vou colocar até em azul aqui, eu tenho ali o meu ciclo adaptativo. Dentro do meu ciclo adaptativo ali, eu posso trabalhar ali com 2D ou 3D Adaptive. Qual que é a diferença de eu trabalhar com esses dois ciclos? Dentro ali da minha usinagem convencional, eu vou estar utilizando sempre uma penetração limitada de ferramenta, tá? Então pode ser de 5 em 5 milímetros, e isso vai gerar o desgaste da minha ferramenta por camadas. Se for uma fresa de MD, metal duro, eu vou ter um grande problema ali de desgaste e necessidade de reafiação. Se for sobre pastilha, eu vou ter que ficar trocando o lado da minha pastilha. Se eu estiver falando de uma fresa de topo de aço rápido, quando eu trabalho com esse ciclo de usinagem adaptativa, ou TPC, eu tenho a possibilidade de trabalhar ali com uma penetração maior da minha ferramenta, e uma penetração na vertical maior da minha ferramenta e uma penetração lateral menor, o AE, tá? Então eu consigo gastar ela por igual e ter logo aí um aumento de vida útil maior dela. Temos mais perguntas? Zeramos? Perfeito, pessoal. Caso tenhamos mais dúvidas ou perguntas, como professor eu costumo dizer aqui para vocês que as perguntas elas nunca surgem durante a aula, live ou palestra, ou podcast também, elas surgem sempre depois, na prática, na hora que você está ali na máquina ou está projetando a tua peça, tá? Fica à vontade para me mandar uma mensagem, para procurar a Abra Software, vai ser um prazer atender vocês e até visitar se for possível. Muito obrigado, pessoal.